meu nome é Astrid Pfeiffer, eu sou nutricionista e terapeuta Ayurveda e hoje eu vou ensinar vocês mais uma receita rápida, fácil e super nutritiva. E essa é uma base para várias outras receitas. E para mim, ela é uma das mais especiais. Por quê? Porque ela tem muitos benefícios, principalmente para o sistema imunológico e para o nosso intestino. Então, hoje eu vou mostrar para vocês como que faz a preparação do Rejuvelac. Já ouviu ou não ouviu? Muitas pessoas não conhecem o Rejuvelac, mas ele é uma bebida milenar, né? Tem alguns artigos, alguns estudos que mostram há mais de 2000 anos. Então, ele é um fermentado de cereais. O cereal que eu escolhi hoje é a quinoa, tá? Então, o que a gente vai precisar? Apenas meia xícara de quinoa em grão, aqui eu peguei a quinoa branca mesmo, tá? E 3 xícaras de água, que eu já coloquei nesse recipiente aqui. Vai precisar também de um elástico e um paninho, tá? Aqui eu gosto de comprar sempre aquelas fraldinhas, então eu corto e a gente vai, eu vou colocar para fechar, para fazer essa fermentação aqui, tá? Então, o Rejuvelac, ele é uma bebida que, além de ter vitaminas e minerais, ele vai ter e aminoácidos, ele vai ter enzimas. Então, essas enzimas vão ajudar principalmente na digestão. E é um alimento, né, prebiótico. Então, esse prebiótico, ele tem um efeito fundamental para o equilíbrio de bactérias intestinais. Então, às vezes, quando a pessoa, né, ela não tá tendo uma digestão boa, tá tendo muita distensão abdominal, muitos gases, pode ser por vários motivos, pode ser inclusive excesso de fibras, pode ser uma desbiose intestinal ou pode ser, né, outros motivos também. Obviamente, sempre é importante vocês investigarem com um profissional, um médico ou um nutricionista especializado para investigar se, né, o que a pessoa ela tem, quais são os sintomas e aonde veio a causa. Mas o Rejuvelac, ele ajuda a essa digestão mais leve, além do sabor dele, ele tem um sabor de fermentado. Eu particularmente amo fazer queijo e cremes com o Rejuvelac, mas você pode fazer o pão com fermentação lenta, que eu já mostrei para vocês, vocês também podem colocar. Podem fazer bolachas, biscoitos, pãezinhos, enfim, tem uma gama gigantesca para vocês utilizarem. E depois vocês podem congelar ele também. Tem estudos que eles já fizeram com o Rejuvelac pronto, congelado, e eles, depois que eles descongelaram, eles fizeram 90 dias, eles viram que as propriedades nutricionais do Rejuvelac permaneceu, né? E principalmente as bactérias. Então, quando você tem esse consumo do Rejuvelac, ele vai ajudar nesse equilíbrio intestinal, né? Ajudando que quase 70, 80% do sistema imunológico, ele tá no intestino. Então, essa parede, né, os enterócitos, que são as células do intestino, as bactérias, que são bactérias boas, né, pro nosso organismo, que são as probióticas, eles devem estar em harmonia, em equilíbrio, para que você tenha uma saúde intestinal boa. E esse prebiótico, ele ajuda nesse funcionamento também, ele ajuda, né, a melhorar todas essas bactérias probióticas, o funcionamento do intestino, a tua absorção, obviamente, consequentemente depois das vitaminas, dos minerais, dos macronutrientes. Então, você tem um sistema imunológico também mais fortificado e melhor, tá? Então, ele é feito em partes. A primeira parte é apenas colocar a quinoa, essa meia xícara, em 3 xícaras de água. Então, eu vou deixar de 8 a 12 horas. Vou colocar hoje e amanhã, eu vou mostrar para vocês, obviamente, em vídeos separados, mas amanhã eu jogo essa água e eu vou colocar um pouquinho só de água, porque aí eu tenho que começar o processo de germinação. Então eu coloco só um pouquinho de água para que a quinoa ela fique úmida e germine. Isso no máximo de 1 a 2 dias. Depois desse 1 a 2 dias, né, você vai observando essa germinação. Eu lavo a quinoa nesses 2 dias.
umas 2 vezes no dia, porque quando ela tá germinando, para não ter contaminação, eu só preciso lavar ela. Então, normalmente eu lavo de manhã e no final da tarde, tá? Durante esses 2 dias que ela tá com um pouquinho de água só para germinar. Passou esse processo, eu lavo a quinoa e coloco água nova, tá? De filtro, uma água limpa, uma água boa. Coloco 3 xícaras de água novamente e deixo então ela fazer o processo de fermentação de 1 a 3 dias. Eu sempre gosto de deixar mais, eu gosto de deixar esses 3 dias. Por quê? Porque obviamente ele vai extrair mais, ele vai ficar mais forte e também fica mais forte o paladar. Então esse aqui, o Rejuvelac, vai ser a base para um outro creme e um queijo que vocês podem fazer, que eu vou ensinar em uma outra receita, tá? Então agora é só pegar essa quinoa e virar aqui, ó, misturar. Então é muito fácil. Ela já ficou aqui. O importante é que não fique quinoa aqui aonde não tem água, tá? Ela tem que estar submersa para não estragar. Então eu venho com o voalzinho aqui, com o paninho, coloco o meu elástico. Então agora eu vou esperar de 8 a 12 horas e só amanhã que eu vou jogar essa água e vou iniciar o processo de germinação, que depois eu mostro para vocês. Então aqui, ó, eu coloquei mais água só para lavar, mexo um pouquinho para tirar, né, se tem alguma sujeirinha ainda, e daí eu só despejo a água mesmo ali, tá? Aqui ainda sobrou bastante água, mas eu vou tirar e vou deixar como eu tinha mostrado anteriormente ali para vocês. Então aqui tá o Rejuvelac, que eu tinha deixado ele de molho naquelas 3 xícaras de água, tá? Eu já joguei a água fora, porque eu já lavei ele. Então, não sei, aqui ó, tá vendo que tá a quinoa lá? E só tem um pouquinho de água, ó, só para ela germinar mesmo. Então, ela ficou levemente umedecida, ó. Eu joguei a água, lavei de manhã, lavei à tarde e durante 2 dias. Deixei só um pouquinho de água. Agora que já é o 2º dia, eu vou lavar a última vez e só amanhã que eu vou acrescentar mais água. Então, aqui ela tá praticamente germinada, tá? Vamos ver se consigo um zoom. Vocês conseguem ver que já tem uma pontinha da quinoa? Ela já tem uns raminhos assim, ó. Tá bem pequenininha ali, ó. Aqui, ó. Então, é porque ela já tá nesse processo ali, ó. É como o feijãozinho brotando no processo ali de germinação. Então, agora eu vou lavar, escorrer a água e deixar só um pouquinho de água pra ficar úmida, ó. Vocês podem ver que é bem pouquinho de água. Então, ela vai ficar aqui até amanhã. Então, aqui tá o Rejuvelac, depois de 2 dias, né, que eu fui lavando ele de manhã e à noite. Fui deixando só um pouquinho de água, só para umedecer, para ele germinar, né? E depois eu coloquei aquelas 3 xícaras de água de novo, filtradas para fazer a fermentação. Então, agora, depois de 3 dias, com a água, ele tá pronto, tá? Quando fica muito em cima, assim, com uma camada grossinha, é como se fosse, se ele já tivesse fermentado demais, aí tava estragado, tá? Então aqui, ele tá bem no ponto, bem certinho. Eu vou tirar aqui depois pra vocês verem. Mas é isso, ó, fica a água, a quinoa fica toda lá embaixo e o líquido é o Rejuvelac.